Beleza, pessoal. Então, nessa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês alguns subgrupos que são muito especiais, que vão ser muito importantes para um desenvolvimento mais completo da teoria de grupos. Esses grupos eles estão muito conectados com duas coisas que a gente vai fazer. Primeira, com uma análise da comutatividade, né? Porque assim, nem todo grupo é comutativo, nem todo grupo é abeliano. Então pode ser, mesmo assim, é importante a gente analisar os elementos comutativos dentro de um grupo. Então isso a gente vai fazer com alguns desses subgrupos, tá? E também isso vai ter a ver um pouco com, no futuro, o que são os grupos quocientes, que são uma coisa parecida com anéis quocientes que a gente já viu há um tempo atrás, tá? Então, olha só. Então a gente tem um grupo G e pega um subconjunto S, tá? Então o centralizador desse subconjunto são os caras do grupo que comutam com cada elementinho, tá certo? Então quer dizer, digamos que o teu S tem 14 elementos. Então tu vai ver quem são os elementos do grupo que comutam com os 14 elementos de S. Aqueles que comutam com cada um dos 14 elementos de S estão dentro do centralizador desse subconjunto S, ok? Aí você poderia se perguntar o seguinte, beleza, o G é um subconjunto do grupo G. Então o que acontece se eu pegar o centralizador de G em G? Bom, você pode fazer isso, e aí o conjunto, na verdade, recebe um nome mais especial, ele é o centro do grupo G. Ou seja, o centro do grupo G é o conjunto dos elementos de G que comutam com todo mundo do grupo. Então, basicamente, ele é a parte comutativa do teu grupo em questão, né? Se o grupo é abeliano, então Z de G é o próprio G, todo mundo comuta com todo mundo. Mas quando o grupo não é abeliano, então esse Z de G ele é um pouco mais restrito, ok? Então veja que centralizador e centro são conjuntos, né? São conceitos que têm muito a ver com a comutatividade dentro de um grupo. Um outro conjunto que é muito importante é chamado normalizador. Então olha só, pega um subconjunto, de novo, um subconjunto S de um grupo G. O normalizador desse S é, de novo, os elementos do grupo, tais que isso aqui vale. Então perceba que isso aqui é diferente do centralizador. No centralizador, a gente queria que os elementos do centralizador comutem individualmente com cada elemento de S. Aqui não. Aqui a gente quer que cada elemento do grupo, digamos, comute com o conjunto inteiro. Ou seja, se eu pego um elementinho do S, tem que haver um outro elementinho do S, que pode ser o mesmo, mas enfim, não precisa ser o mesmo, tal que a igualdade vai acabar valendo, tá? Então essa definição aqui, ela é um pouco menos restritiva, ok? Bom, e todos eles são subgrupos do grupo G. Então essas três definições nos fornecem alguns exemplos de subgrupos de G, e nas notas de aula a gente calculou algumas delas, tá? Além disso, se você calcular o normalizador de um subgrupo, então se eu, em vez de botar o S, eu colocar aqui um subgrupo H, então eu vou concluir que o H também é um subgrupo do normalizador. Então o normalizador de H é um subgrupo de G e o H acaba sendo também um normalizador, um subgrupo do normalizador, tá bom? Algumas propriedades que ele satisfaz, por exemplo, essa aqui, ó. Então olha só, vamos supor que a gente quer saber o centralizador de um elemento, né, do grupo. Então H é um elementinho do grupo. O centralizador são aqueles caras que comutam com H. Então, se eu calcular o centralizador de cada elemento e eu tomar a interseção entre eles, o que eu estou fazendo é tentando achar os elementos que comutam individualmente com todo mundo do grupo. Bom, isso nada mais é que o próprio centro do grupo, tá? Aliás, em particular, veja que o elemento neutro pertence a todos esses conjuntos sempre, tá certo? Então esses conjuntos eles nunca são vazios, né? Beleza. Então lembra que lá na definição do normalizador a gente precisou desse conjunto aqui, né? Pois bem, esse conjunto é simplesmente você pegar um conjunto, lá era, né, o S, e você multiplicar todo mundo de S por um elemento fixo. Pois bem, quando a gente faz isso para um subgrupo H,
esse conjunto recebe um nome muito importante. Então o nome dele é de coclasse à esquerda de H em G. Então a coclasse à esquerda de um subgrupo H num grupo G são todos os conjuntos que você constrói dessa forma, ou seja, vai pegando os elementinhos do grupo, vai calculando esse elementinho multiplicado pelo subgrupo H nessa ordem. Então, à esquerda, o elementinho está à esquerda do subgrupo. Tá? De forma análoga, a gente tem as coclasses à direita, então a gente só trocou o elementinho, foi agora para o lado direito do H. Né? Esses conjuntos aí, eles satisfazem algumas propriedades. Por exemplo, todos eles têm a mesma cardinalidade. A esquerda e a direita, tanto faz. Todos eles têm a mesma cardinalidade. E, além disso, dá para demonstrar que eles formam uma partição. Ou seja, fixa o H. Aí calcula todas as coclasses à esquerda. Então, tu vai acabar descobrindo que elas são ou idênticas ou disjuntas. E a união delas vai dar todo mundo do grupo G. Então isso significa que essas coclasses à esquerda, assim como também as coclasses à direita, elas formam uma partição do grupo G. E quando a gente fala de uma partição, isso pode nos lembrar um pouco das relações de equivalência. Né? A gente relacionou relações de equivalência lá no contexto de anéis com uma partição do anel em questão. Então a gente pode se perguntar se essas coclasses também não podem ser construídas através de uma relação de equivalência. E na verdade elas podem. Olha só. Então a gente está com um subgrupo H fixo. Né? Defina a seguinte relação. G e H estão relacionados por essa relação que envolve o Hzão quando essa continha está em H. Bom, isso é uma relação de equivalência. É uma relação, não classe, né? Uma relação de equivalência. E aí a gente então consegue construir as classes de equivalência dessa relação. Então tá aqui, ó, definir a classe de equivalência dessa relação. Pois bem, o que acontece é que essa classe de equivalência é exatamente igual à coclasse Gzinho Hzão. Então aquelas coclasses elas podem ser escritas, podem ser construídas a partir de uma relação de equivalência, tá certo? E aí pode ser feito à direita também, vai ter o mesmo tipo de igualdade de conjuntos. E a coisa boa é que, tendo isso em mãos, a gente se aproxima um pouco da definição do que serão grupos quocientes, que a gente verá nas próximas aulas. Então fechou. Até a próxima.